obsessão e suas máscaras. Quando a gente verifica nos dicionários, a questão das máscaras são utilizadas principalmente em festas, em diversas culturas, são utilizadas nas guerras com o objetivo de amedrontar, com o objetivo de disfarçar, de não permitir a pessoa ser reconhecida. As máscaras, no nosso caso, do nosso estudo, seriam as diversas formas ou meios utilizados pelos agentes obsessores com o intuito de nos causar danos morais ou físicos. Segundo os benfeitores espirituais, a obsessão torna-se, na atualidade da humanidade, uma verdadeira pandemia, afetando pessoas de todas as classes sociais em todas as partes do mundo. Um dos mecanismos utilizados para isso é fazer com que os males que estamos vivenciando nos dias atuais fiquem parecendo coisas comuns, coisas naturais, como se a gente tivesse que realmente passar por isso agora. Situações esdrúxulas, abusivas, tornam-se como se fossem coisas corriqueiras, mas não são. São simplesmente uma forma de fazer com que essas entidades ganhem mais tempo em relação à humanidade, nos atrasando o próprio desenvolvimento moral. Segundo a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no seu livro Momentos de Saúde, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com um ou outro insucesso. É natural acontecer isso de vez em quando. Mas quando os insucessos se sucedem de forma seguida, contundente, ela nos adverte que tenhamos muito cuidado e muita atenção, porque provavelmente isto é um período obsessivo. Porque decorrente de determinados fracassos, de situações difíceis que não dão certo, ativam em nós mecanismos psicológicos de autoestima baixa, de depressão, de tristeza, de angústia, de menos-valia, o que favorece a incidência do processo obsessivo. Mas quando passamos por situações como essas, nos adverte a benfeitora, não é para que a gente desanime ou se abandone. Pelo contrário, exige da gente uma atenção e um vigor muito maior para que possamos superar essa fase. Por quê? Se nós nos entregarmos, mais forte vai se tornar a obsessão. Um outro mecanismo que os obsessores têm se utilizado na atualidade diz respeito à ociosidade, diz respeito ao comodismo nosso. Então, as pessoas buscam aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo, e se entregam de forma muito fácil a isso. Tem uma história do benfeitor espiritual Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, e nos narra ele que em um encontro no plano espiritual, ele se deparou com Custódio Saquarema, um amigo seu dos tempos de encarnado. Acontece que ele sabia que o Custódio Saquarema vinha de família espírita. Logo, imaginou o irmão X, Humberto de Campos, que ele teria toda a possibilidade de ter retornado ao plano espiritual com as melhores aquisições. Mas quando ele foi conversar com um amigo de muito tempo, surpreendeu-se com a narrativa dele, dizendo Custódio que ele retornou ao mundo espiritual com base naquele lema do ganhou, mas não levou.
porque ele adquiriu fortuna, adquiriu um nome reconhecido, mas voltou vazio de aquisições espirituais, que era o que mais lhe interessava. Reencarnou no seio de uma família espírita, e se ele tivesse cumprido a programação que foi estabelecida para ele antes da reencarnação, no período da erraticidade, ele teria voltado com tantos créditos que ele poderia estar agora na vanguarda da luz. Mas voltou com graves dificuldades. E narrou ele que logo na adolescência, os benfeitores espirituais, através dos pais, vieram fazer o convite para que ele despertasse para as atividades espirituais. Mas como ele trazia vínculos de outras existências ligadas ao vício, estes se tornaram obsessores dele. Mas em nenhum momento o coagiram. Simplesmente falaram no seu íntimo e diziam para ele: ora, Custódio, mas você está na juventude. Nada de se preocupar com essa questão de religião agora. O momento é de aproveitar a juventude. Viva a sua vida. E o tempo foi passando. Ele entrou para a faculdade, se formou em Direito. Logo depois, através de amigos, vieram outros convites e solicitações à sua transformação interior moral. Mas, novamente, os obsessores vinham-lhe falando no íntimo como se fosse um pensamento dele. Ora, nada disso. O momento agora é de você se preocupar com a parte profissional. Você acabou de se casar, já tem filhos, você precisa adquirir dinheiro, patrimônio, cuidar dos filhos. Nada de se preocupar com outras coisas. E o tempo foi passando. Os convites vinham de tempos em tempos, mas o convite deles, dos obsessores, para que ele permanecesse voltado para a vida social, para as atividades financeiras, eram muito fortes e encontravam grandes ecos dentro dele. Mas diz ele que o tempo passou e existem dois grandes aliados da alma humana encarnada, que são a velhice e o adoecimento. E ele então, quando envelheceu e adoeceu, se viu num leito no hospital. E ainda neste momento, amigos zelosos vieram ter com ele, convocando ainda assim ao trabalho, ao estudo, ao despertamento. Mas estes mesmos obsessores lhe diziam: ora, Custódio, você está muito velho para essas coisas. Você acha que é tempo de você mexer com isso? Agora não. Se você se voltar para as questões espirituais, comunicação entre mortos e vivos, o que seus filhos vão dizer de você? Que você está maluco. Eles provavelmente irão te internar. Então, deixa para se preocupar com isso em outro momento. E ele então desencarnou, chegou no plano espiritual sem ter cumprido nada da programação espiritual que ele havia feito. Então, é uma coisa muito sutil. E esse alerta vale para todos nós, porque esse convite ao comodismo nos é dado a todo momento. Ah, mas domingo eu ir para a tarefa? Domingo é dia de descanso. Quarta-feira à noite eu ir para a reunião? Nossa, mas é dia de jogo, tem novela, dia de feriado como hoje? Ah, nem pensar. Então, é assim. Eles não precisam de nos coagir, nos limitar, nos impor para conseguirem aquilo que eles querem. Se utilizam de meios muito sutis, quase que imperceptíveis. E é com base nisso que a gente vai estar conversando hoje. É tão interessante a gente pensar, porque a obsessão, ela traz uma série de sintomas. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no seu livro Dias Gloriosos, ela nos enumera apenas alguns desses sintomas. Vejamos se a gente não se enquadra de vez em quando em alguns desses. Distonia nervosa, ou seja, alteração de humor. De repente a gente está bem
sem mais, sem menos, a gente fica irritado, nervoso, com uma paciência curta, o limiar de tolerância desse tamaninho. É isso. Alucinação visual ou auditiva. Isso daí já é mais grave. Isso é quando o caso está mais grave. Mas acontece, são sintomas também. Se confundem muito com sintomas de transtornos psicóticos, né? Alucinações auditivas e visuais. Sensações de mal-estar e inquietação. Imaginem vocês que a simples aproximação de um espírito perturbado nos causa esse incômodo. Ainda mais quando a intenção dele é de nos perturbar. Mais grave se torna isso. Ansiedade ou frustração. Insegurança ou desconfiança soez. Revolta ou fixação mental exagerada. Enfermidades físicas ou desajustes funcionais. Gente, segundo o benfeitor espiritual Emmanuel, até alergias são desencadeadas por obsessões. Ou seja, são sintomas orgânicos mesmo. Agora a gente vai pensar o seguinte: nenhum de nós que estamos aqui encarnados no orbe estamos isentos da possibilidade da obsessão. Nós estamos em um mundo onde existem cerca de 30 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Se nós somos cerca de 7 bilhões de encarnados, nós temos de 3 a 4 vezes este número de desencarnados. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações. E quando Kardec estudou no Livro dos Espíritos a gradação dos espíritos, quando ele nos diz espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos, a grande maioria dos espíritos que estão vinculados ao nosso orbe são espíritos imperfeitos. E aí ele traz uma série de gradações, né? Então, o que marca os espíritos imperfeitos é ainda a predominância da matéria, a possibilidade do erro, a capacidade de realizar o mal. Então, esses espíritos somos nós. Por quê? O plano espiritual e o plano físico são duas dimensões da nossa vida. Ora estamos encarnados, ora desencarnados. E quando o espírito desencarna, carregando sentimentos negativos, porque ele não foi capaz de se aprimorar, do plano espiritual, ele continua mantendo o nível de influência que ele tinha enquanto estava encarnado. Quantas vezes as pessoas ainda encarnadas, quando estão em um período de animosidade em relação a alguém, dizem: enquanto eu viver, fulano de tal não será feliz. As pessoas dizem isso. E desencarnam nesse estado, chega no plano espiritual, continua mantendo o mesmo intento. O problema é que enquanto está encarnado, existem barreiras físicas que podem limitar a presença da pessoa. Você pode conseguir uma autorização judicial para que a pessoa fique a não sei quantos metros de distância, você pode chamar a polícia para que de alguma forma intimide, mas e se a pessoa estiver desencarnada? Não existem mais barreiras físicas. A única barreira que existe, sabem qual é, né? É uma barreira moral. Por quê? O espírito se desloca com a velocidade do pensamento. Enquanto eu estou no corpo físico, para me deslocar, eu vou ter que caminhar, pegar um carro, pegar um ônibus, pegar um avião, para chegar aonde eu desejar. Enfrentar trânsito, greve de policiais, o que for. Mas no plano físico, basta que eu perceba, que eu tenha intenção. E se eu tiver possibilidades, eu estarei lá. No plano espiritual. Quando eu estou desencarnado, se eu tiver a possibilidade, eu me desloco com muito mais facilidade.
Então, o único tipo de barreira que se pode colocar são barreiras vibratórias. Porque aí, uma vibração superior, ela é capaz de barrar a entrada de entidades com nível vibratório inferior. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos traz um exemplo muito bacana a respeito disso. Naquele caso do marido que voltava para casa junto de duas entidades obsessoras, e quando o marido entrou, as duas entidades foram coagidas a ficar do lado de fora e ficaram frustradas porque não puderam entrar. Aí o benfeitor explica para André Luiz, é porque naquela casa havia uma senhora, uma jovem senhora, que é a esposa deste homem, que ela mantinha em casa a prece, um nível de vida mental e moral superior. Então, em função da vigilância dela e da conduta de vida dela, ela estabelecia um cerco vibratório na sua residência, e que o marido se beneficiava quando entrava, mas ele ainda não tinha conquistado essa defesa moral para se proteger dos obsessores. Então, nós temos que aprender a nos utilizarmos desses mecanismos como forma de proteção. Essa pergunta é clássica, todos se lembram, logicamente, mas em função do nosso tema, vale a pena ver de novo. É a questão de número 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais: influem os espíritos em nossos pensamentos e ações? Eu sei que vocês sabem a resposta de cor, mas vamos lá. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Gente, isso é muito grave. Influem muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Essa influência não tira o nosso livre-arbítrio. Porque os benfeitores também do Livro dos Espíritos nos ensinaram que, sem o livre-arbítrio, nós seríamos máquinas. Então nós temos o livre-arbítrio. Mas a influência existe em tudo, o tempo todo. Não tem como a gente ligar a televisão sem a gente ser influenciado. Não tem como a gente assistir um filme sem a gente ser influenciado pela marca do produto que aparece, pelas palavras, pelas expressões utilizadas, pelo estilo de vida apresentada no filme, nas novelas, as roupas e por aí vai. Então nós somos influenciados o tempo todo. Quando nós tecemos um comentário a respeito de algo, nós estamos influenciando, conscientemente ou não, quem está nos escutando. Então a questão da influência, ela se dá o tempo todo. Agora, se a influência vai ser positiva ou não, aí vai depender do quê? Da qualidade daquilo que a gente se apercebe. Por quê? Os nossos benfeitores espirituais, os espíritos amigos, vão nos influenciar também. Mas eles não vão nos coagir. Eles vão nos convidar ao bem, às boas atitudes. Mas eles não vão nos impor nunca nenhuma postura. Mas os obsessores, se possível, eles vão nos coagir. No mínimo, pela insistência. No mínimo, para começo de conversa. Então, gente, quando a gente pensa nisso, que o mundo espiritual tem cerca de 3 a 4 vezes mais espíritos, essa pressão vibratória é muito grande. Mesmo porque quando a gente pensa em esferas espirituais, a crosta terrestre onde nós nos encontramos equivale à mesma parte do umbral grosso. Então, por aí a gente fica imaginando que tipo de espíritos estão na mesma localidade onde nós estamos, porque muita gente fica pensando assim: ah, fulano de tal morreu e foi-se. Foi-se não, ele está aí. Porque aqui também é o plano espiritual para quem está desencarnado.
ir para o céu, foi para dormiu. Quem dera determinadas pessoas, quando desencarnassem, dormissem mesmo. A gente podia até ajudar, dar uma anestesia antes de desencarnar, para ver se ficava mais tempo dormindo, para não fazer mais bobagem no plano espiritual. Mas não, desencarna e continua aqui. E nos influenciam. Estão entre a gente. A gente fica imaginando como se fosse assim, o plano espiritual é lá longe. Não, o plano espiritual é aqui também. Da mesma forma que do ponto de vista material existem diversas expressões da matéria, do ponto de vista espiritual existem também diversas esferas de acordo com densidades espirituais. E onde nós nos encontramos, a crosta, não é dos melhores locais em termos espirituais, para se dizer. Então essa pressão é muito grande. Mas não é para que a gente se desanime, falando assim, nossa, então eu estou perdido. Não. É para que a gente aprenda a lidar com isso. Porque a grande maioria das pessoas sequer tem consciência de que obsessão existe. Então, é muito grave, porque quando a pessoa ignora uma psicopatologia como essa, uma psicopatologia da alma tão grave quanto essa, porque uma psicopatologia dessa é mais grave do que uma patologia orgânica, digo para vocês. É mais grave. E requer cuidados bem atenciosos para que a gente encontre a solução. Porque senão podem trazer sequelas que vão perdurar ao longo da encarnação ou de encarnações. Porque às vezes a gente fica pensando assim, nossa, não, aí desencarnou, acabou o problema e tudo. Não. Existem problemas obsessivos que perduram por milhares de anos. Milhares de anos. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas por que a espiritualidade não retira o obsessor, né, e libera o pobre, coitado do paciente? Porque esse vínculo não é tão simples assim. Muitas vezes esse vínculo entre obsidiado e obsessor vem se alternando ao longo dos tempos. Então, ora um é obsidiado, ora ele é obsessor. Então é grave, as coisas são muito mais complexas. Então, afinal de contas, o que é obsessão? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte, no capítulo que fala sobre a obsessão. Se a mediunidade diz respeito à sintonia, a obsessão estabelece um retrato entre energias negativas, vibrações negativas. Então, a retratação de forças negativas é de ambos. Não é só do obsessor para o hospedeiro ou o paciente. É muito mais complexo do que isso. Porque às vezes a pessoa que agora é o paciente fala assim, mas eu sou incapaz de fazer mal a uma mosca. Tudo bem, pode até não estar fazendo mal, mas será que você já está fazendo algum bem? Porque as pessoas acham que o fato de não fazer mal, a pessoa já é boa por isso. Quanta falta de autoconhecimento. Os espíritos nos advertem que não fazer o bem já é mal. Então, se a gente não está fazendo mal, mas também não está fazendo bem, então nós estamos fazendo mal sim. Por omissão. No mínimo por omissão. Mas nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é aquela parte lá da coletânea das preces espíritas, a seguinte definição sobre a obsessão. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então,
É importante pensar isso. É ação persistente, tenaz, contínua. Porque a gente pode ter uma influência espiritual negativa que perdura por alguns momentos. A gente sente um determinado mal-estar, a gente vai em um determinado lugar, uma repartição pública, uma empresa ou na casa de alguém, e de repente a gente sente um mal-estar. A gente não consegue explicar muito bem, mas é porque nós estamos captando energias, vibrações o tempo todo. Então, muitas vezes, essas energias não são saudáveis e pode ser uma influência negativa. Mas às vezes é algo que dura muito pouco tempo, alguns minutos, algumas horas, e depois a gente se libera disso. Isso daí não se configura como uma obsessão, porque a obsessão é algo muito persistente. Tá? Então, como está sendo colocado aqui, existem diversos graus da obsessão. E a gente vai dar uma pincelada a respeito disso. Bom, como é que se dá então esse processo obsessivo? Existe toda uma forma de atuação do espírito em relação ao encarnado. Então, vamos ver a definição de Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz o seguinte: justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Então, gente, o mecanismo de ação do obsessor é pelo perispírito. E olha, eu vou dizer para vocês, o obsessor ele não precisa ficar falando literalmente. Ele não precisa falar nada. Ele joga imagens. E a gente capta essas imagens. Porque quando a gente fala, por exemplo, de influências, Kardec também fez a seguinte pergunta no Livro dos Espíritos: mas tem como a gente saber se a influência que nós estamos recebendo ela é uma influência saudável, positiva ou negativa? E os Espíritos responderam que perfeitamente. Depende do conteúdo que nós estamos recebendo. Então, quando a gente recebe uma influência espiritual para fazer alguma coisa errada, mesmo que no final fale Santa Teresinha das Periquitas, não é santa nenhuma, só se for das Periquitas. Porque um espírito superior somente pode influenciar coisas superiores e positivas. E um espírito inferior, muitas vezes, pode se utilizar de outros nomes para poder nos influenciar negativamente, para conseguir o seu intento. Então, através de imagens mentais, eles nos jogam essas imagens mentais e a gente capta. De repente a gente não estava pensando naquilo e surge uma imagem mental. Mas aí é o momento da gente estar vigilante. Assim, gente, mas eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Por que está vindo esse tipo de pensamento? É o momento da gente colocar mais energia, porque a cada sessão, ou seja, cada vez que a gente cede mais, o obsessor vai ganhando mais campo em relação a gente, em relação à influência. É por isso que ela começa bem sutil e vai ganhando terreno, né? Até ele ter um domínio completo, no caso de uma subjugação, ou quase completa. É muito grave isso. E muitas vezes o modo de ação do obsessor, ele faz como a gente faz aqui na Terra quando a gente precisa de fazer alguma coisa. Então, de repente, assim, eu quero construir uma casa, eu tenho terreno, mas eu não sei construir uma casa. O que eu faço? Eu contrato um engenheiro, eu contrato um arquiteto, eu contrato uma empreiteira. Os obsessores, quando eles não têm os meios suficientes para obsidiar, eles se associam a outros que têm técnicas, meios, dispositivos, pessoal
para poder cumprir essa influência negativa. Então eles se associam. São associações do mal, né? Nossa, é um absurdo pensar a respeito disso? De forma alguma. A gente não encontra aqui associações de criminosos que eles ficam mirabolando formas de criminalidade, de como sequestrar, extorquir dinheiro. Então, no plano espiritual é a mesma coisa. Só que no plano espiritual eles não vão roubar o nosso dinheiro, eles vão roubar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa saúde. São várias as formas de obsessão. A mais comum de todas é de desencarnado para encarnado. Por quê? Porque os espíritos se aproveitam da sua invisibilidade para a maioria das pessoas e influenciam. Como a maioria das pessoas sequer presta atenção se o pensamento é dela ou não, elas acabam colhendo como se fosse uma ideia delas. Então, é muito mais comum a obsessão de desencarnado para encarnado. Mas não é a única. Porque nós encontramos a obsessão de encarnados para encarnados. Então, por exemplo, em uma família, quando a gente tem o genitor ou a genitora que são muito coercitivos, abusadores, possessivos, encontramos uma forma de obsessão de encarnado para encarnado. Mas é o obsessor utilizando do encarnado para obsediar o outro, né? Pode ser também, mas o fato do encarnado estar prejudicando o outro, coagindo o outro, isso daí é uma obsessão de encarnado para encarnado. Não necessariamente o obsessor por trás ali. Pode abrir campo para uma obsessão também de desencarnado para encarnado que está coagindo. Né? Então é uma obsessão de obsessão. Mas aquele que está sendo instrumento, ele está sendo obsessor do outro. Porque é uma influência negativa, persistente. Quantas vezes a gente encontra em organizações, no trabalho, de repente, chefes perseguindo subalternos, humilhando subalternos. Isso é uma forma de obsessão também. Uma coerção, muitas vezes, moral. Dá até processo hoje em dia. Mas é obsessão. Então é um tipo de obsessão. Nós encontramos a obsessão de encarnado para desencarnado. Muito comum também. Então, quando desencarna alguém que é caro para a pessoa e a pessoa não aceita a desencarnação daquela pessoa, ela, muitas vezes, acaba perturbando o desencarnado, obsidiando o desencarnado. Nossa, mas fulano de tal não podia ter ido agora que estava tudo bem, estava tudo dando certo, não podia, Deus não é justo e tal. Olha, esse tipo de fala e de sentimento, se o espírito não estiver num nível de desenvolvimento moral e espiritual mais elevado, a ponto dele conseguir se esquivar desse tipo de vibração negativa, ele vai se perturbar ainda mais no plano espiritual. Então fica lá, né? Na casa da pessoa. Ou vai ser atraído para lá. Sim, vai ser atraído. Tem uma história real de um espírito que ele foi doutrinado numa reunião e acontece que o paciente ele começou a frequentar as reuniões porque ele tinha problema de alcoolismo e foi detectado que o problema dele estava ligado à obsessão. E acontece que o tempo passou e depois o espírito se manifestou lá na reunião falando: olha, na verdade, assim, depois que eu comecei a frequentar aqui, eu até tomei consciência da minha postura e eu não quero mais o convívio de fulano de tal, que era o paciente. Mas agora ele continua indo para o bar e ele me atrai para lá e eu não consigo me desvencilhar dele. O encarnado estava obsidiando agora o desencarnado. Começou do contrário, mas depois o encarnado é que não abria mão da presença do outro. É a obsessão de encarnado para desencarnado. Existe o meu caso da pessoa desencarnar e amar muito aquele ente ali e ficar próximo e acabar obsidiando, querendo fazer o bem, né? Um exemplo, o pai desencarna e fica próximo dos filhos ou de uma filha
aí achando que está ajudando, mas na verdade acaba obsidiando também, né? Sendo um obsessor sem querer, né? Sim, também pode acontecer. Desde que essa influência não seja positiva, mesmo que a intenção seja boa, mas se está causando danos ou males, aí se configura como uma obsessão. Né? Porque a gente fica pensando assim, o móvel, o sentimento é ódio, mas eu vou dizer para vocês que o sentimento na obsessão, muitas vezes ele é ambíguo, porque muitas vezes ele iniciou como um sentimento de amor ou de paixão, e depois se transfigurou para ódio, para revolta, em função do que aconteceu. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado. Então, naquele livro Libertação, de André Luiz, a gente tem lá naquela cidade das trevas, aqueles juízes lá naquela cidade coagindo, escravizando aquelas entidades desencarnadas que eram atraídas para lá. Então, era uma coação onde eles eram escravizados, torturados, tinham a sua forma perispiritual transformada em formas animalescas. É uma obsessão de desencarnado para desencarnado. Então, quantas vezes esses espíritos desencarnados que têm uma inteligência muito desenvolvida, que se tornam muito perversos, dominam os outros, menos preparados, e colocam eles para trabalhar nos seus intentos. Existe a obsessão recíproca. Então, por exemplo, certa vez eu vi uma reportagem falando que quando os criminosos formam um casal, homem e mulher, os crimes que eles cometem tendem a ser muito mais perversos e graves do que quando existe uma associação só de homens criminosos ou só de mulheres criminosas. É uma obsessão recíproca, um dando força para o outro para cometer lá as atrocidades. Mais ou menos um Bonnie e Clyde aí. Quando começa a ter assim, tipo reunião de desobsessão, um tratamento, né? Se uma pessoa tiver um alto grau de obsessão, aí a espiritualidade prende os desencarnados lá que estão influenciando tanto. Como que é esse processo aí de ajuda? A gente fica pensando assim, nossa, o obsessor é um criminoso que precisa ser preso. Não, e a ideia é que as pessoas muitas vezes fazem essa. Não, mas não é. Porque aqui também, muitas vezes a gente cai numa influência tão grande que acaba que você tem que ficar preso mesmo. Porque a gente vai você pensar... prejudica o outro de tal forma que você tem que ficar preso. Lá no plano espiritual, será que é assim? A gente vai entender que o obsessor, ele é tão doente quanto o obsidiado. Então, a espiritualidade superior trata de forma extremamente amorosa. Então, quando a gente vê, por exemplo, no próprio livro Libertação, o espírito Gúbio, para poder libertar aquela moça que estava com mais de uma dezena lá de obsessores, qual que foi o mecanismo que ele fez para desobsidiá-la? Auxiliando cada um, ele foi conquistando um por um daqueles obsessores. Então, como? Ajudando cada um nas suas particularidades. Aí eles foram cedendo naquele intento. Então, na assim, verdade é ódio, né? É a situação que a vítima provocou no outro. Porque aquela moça que era obsidiada lá era filha dele. André Luiz, quando viu aquela cena lá, ele falou assim, olha, se fosse minha filha, eu ia sair no braço e brigar com todos eles aqui, não queria nem saber. Mas não foi assim que o benfeitor espiritual procedeu. Ele coloca. Lógico que ele ficou triste em ver a situação da filha. Mas, no caso, o tratamento que se dá é para beneficiar paciente e obsessor. Ambos têm que ser auxiliados. A lei é de amor. Então, o mecanismo que é usado não é coercitivo. André Luiz ele colocou que se dependesse dele, seria desse jeito. Né? Mas a espiritualidade superior não age de forma amorosa, conquistando. E aí vai transformando, é assim. Por isso que às vezes o processo é muito longo.
Muitas vezes são trazidos ali espíritos que são muito caros àquele que está obsidiando para poder intervir. Uma mãe, um pai, uma esposa, de repente que estão numa condição espiritual superior, se manifestam ali. O amor desse espírito consegue transmutar o ódio, trazendo um despertamento da razão daquela pessoa. Porque o obsessor se torna um louco, literalmente. Ele se torna um louco. Então imagina, como é que a gente pode exigir sanidade de alguém que está louco, de uma hora para outra? Não tem como. Então é gradativamente que se vai conquistando isso. E a auto-obsessão, quando a pessoa traz em si predisposições mórbidas, sentimentos de culpa, que vão fazer com que a própria pessoa mantenha um circuito mental negativo, autodepreciativo, e que de repente pode abrir também espaço para obsessões externas, mas iniciou-se como uma auto-obsessão. Existem alguns tipos de obsessões que são estudadas no Livro dos Médiuns, e Kardec descreveu como sendo 3 os tipos principais: a obsessão simples, por fascinação e subjugação. Então, a obsessão simples, apesar do nome, ela não é simples, ela já é muito grave. Porque muitos crimes, delitos, dissensões foram cometidos através de obsessões simples. Uma encarnação inteira pode ser perdida em função de uma obsessão simples. Ela é simples no nome porque ela é comum. Porque qualquer um de nós está sujeito a passar por esse tipo de obsessão. Então, geralmente surge uma ideia. Essa ideia ela é jogada. Depois existe um diálogo. A gente começa a dialogar com essa ideia. E posteriormente a gente acaba acolhendo essa ideia. Os obsessores se utilizam nesse mecanismo de obsessão simples, não só de incursões ao longo do dia, mas principalmente à noite, quando a gente dorme e se desdobra. Mais fácil se torna essa influenciação. Então a gente fica imaginando assim: nossa, o obsessor está colado com a gente 24 horas por dia. Nem sempre. Muitas vezes é só na hora que você vai dormir, aí ele vai lá, fica lá umas horinhas com você e lança sementes que vão te atormentar ao longo de um dia inteiro. E você volta, desperta, cansado, o sono não foi reparador, você fica desconfiado em relação ao seu cônjuge, no seu trabalho as coisas não estão dando certo e por aí vai. Então, foram ideias que muitas vezes foram lançadas no momento do sono, do desdobramento. Isso em uma obsessão simples. Quando a obsessão ela é simples, o tratamento dela é muito mais fácil. Tudo no início é mais fácil. Se ela não for tratada nessa fase, ela pode crescer para uma subjugação ou para uma fascinação. Porque no caso... a importância da gente estudar, né? Sempre. Da gente ler, para a gente até saber identificar. Não, hoje eu não estou bem, nossa, hoje eu estou angustiado. Por que eu estou só com esse pensamento? E é tão importante isso, Márcia, porque geralmente a gente na casa espírita acaba falando muito sobre obsessão. E fica parecendo que o assunto é banal. E a gente então dá menos importância a isso no dia a dia. É uma invigilância nossa, porque é muito comum isso. Então, no caso da fascinação, a pessoa perde o discernimento, a capacidade de discernir, de raciocinar. Então, ela fica com um pensamento rígido, ela tem uma ideia de que aquilo é daquele jeito e ninguém arreda o pé dela daquilo. Geralmente ela passa a ter sentimentos de grandeza, como só ela está certa, está todo mundo errado. Ela se torna imbuída de uma missão muito especial. E todo mundo que está de fora olha para ela e fala assim: gente, mas fulano de tal está tão iludido. Como é que a pessoa não percebe que ela está falando só bobagens? E a pessoa não se dá conta disso. Porque na fascinação, ela está com esse sentimento, ela perde o discernimento dela. Então, buscar um tratamento nessa fase é muito difícil, porque a pessoa considera que os outros é que estão precisando de serem desobsidiados, não ela. Quando a pessoa tem conhecimento de obsessão, ela fala assim: não, você está obsidiado, você está falando uma bobagem dessa, só que todo mundo falando a mesma bobagem, e a pessoa não se percebe que é ela que está enganada.
né? E no caso da subjugação, ela pode ser de 3 tipos. Pode ser psíquica, pode ser física ou física e psíquica ao mesmo tempo. No caso da psíquica, exige um constrangimento das ideias, uma perturbação total da mente da pessoa. No caso da subjugação orgânica, exige uma coerção dos aspectos motores da pessoa. Então ela não quer fazer uma coisa, na cabeça dela ela não quer, mas o espírito coage ela a fazer, ela vai e faz. Ela não quer agredir ninguém, mas ela vai e agride. Ela não quer falar aquilo, mas ela se vê obrigada a dizer. E Kardec estudou um caso desse, de um rapaz, que todas as vezes que ele via uma determinada moça, ele se via constrangido a se ajoelhar e pedir ela em casamento. Só que ele não gostava dela, não queria nada com ela, mas toda vez que ele a via, ele se punha de joelho e pedia ela em casamento, uma cena ridícula para todo mundo que via. Mas Kardec dizia que quando ele conversava com este rapaz fora desse momento, uma pessoa lúcida, com um pensamento coerente. Então, ele não tinha nenhum transtorno mental, era um transtorno obsessivo por subjugação motora, orgânica. E às vezes se dá os 2 casos. Então, é muito grave no caso da subjugação, assim como também da fascinação. Porque o tratamento se torna mais difícil, mas não impossível. Sempre há a possibilidade de tratamento. Quanto à via da obsessão, ela pode ser direta ou indireta. Direta quando o obsessor age diretamente por sobre o hospedeiro. Indireta quando o obsessor ele não consegue influenciar a pessoa, ele se utiliza de um terceiro para influenciar. Aí, se não consegue influenciar a pessoa, vai influenciar o cônjuge para que o cônjuge perturbe a pessoa. E aí quando a pessoa dá brecha, ele vai direto. Se o cônjuge está vigilante, aí vai o vizinho, o chefe, quem for que der brecha, vai se utilizar. Então são formas de obsessão mascaradas, porque não é em relação à pessoa, é por um terceiro. Mas o alvo é a pessoa. Olha que coisa, né? Então não existe a possibilidade do ser humano de passar uma encarnação inteira sem ter algum tipo de obsessão, né? Nem Jesus se viu livre de obsessão. Porque no momento do martírio dele, ali foi uma obsessão coletiva. Quando aquele povo lá escolheu Barrabás como sendo melhor do que Jesus para ser libertado, você quer uma obsessão maior do que essa? Barrabás, que era criminoso, homicida. Já pensou? Que obsessão terrível é essa? Chico Xavier também, né? Ano passado teve um congresso, né? Aí teve aquela obsessão, né? Mas isso não é só tema de congresso, não, isso é tema da vida. Então, o que predispõe à obsessão? As nossas imperfeições morais. No Livro dos Médiuns, no item 252, nós encontramos que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Somente existe obsessão porque existe imperfeição moral. Cada imperfeição que nós carregamos são como se fossem portas abertas à ação do obsessor. Cada uma delas. Por isso é tão importante a gente trabalhar na nossa reforma moral, para que a gente vá diminuindo as nossas imperfeições. Para que a gente vá ficando imune à obsessão. A imunidade que a gente vai ter é o avanço moral nosso. Vocês se lembram do livro Renúncia? Quando falava da Alcione, que os espíritos obsessores, quando estavam na presença dela, eles perdiam a ação deles? Então, olha, o que um espírito superior, com a simples presença, é capaz de fazer? Né? Ela, com a presença dela, protegia aqueles que estavam próximos. Mas quando ela saía, os obsessores continuavam atuando. Por quê? Eu não posso caminhar com a luz do outro. Eu tenho que fazer minha própria luz. Então, quem é o obsidiado? Aí a gente fica... O obsidiado é o paciente, é o coitado. Não. O obsidiado de hoje é o algoz de ontem. Ele está dentro de uma lei de causa e efeito.
Se eu cometi um equívoco no passado e não me liberei disso ainda, a lei permite que exista obsessão. Porque tudo o que acontece está dentro da lei. Até a obsessão está dentro da lei. Dentro dos limites. Quando já não é mais permitido, aí então não há. Mas se existe obsessão, se a obsessão está acontecendo, porque ela está dentro de um mecanismo de causa e efeito. Então, o obsessor de hoje é a vítima do passado. E sofre há mais tempo do que o obsidiado de agora. Porque ele começou a sofrer antes, na outra encarnação, quando ele foi vítima, quando ele foi dilapidado, quando ele foi traído, quando ele foi roubado, quando ele foi assassinado. Então ele começou a sofrer lá, depois que ele se tornou obsessor. Mas ele começou a sofrer há mais tempo. E não quer dizer que o fato dele estar querendo fazer justiça com as próprias mãos, que ele também não esteja sofrendo, porque ele sofre também. Porque tentar fazer justiça com as próprias mãos não alivia a dor de ninguém. Aliás, infelizmente, compromete ainda mais quem está querendo fazer isso. O obsessor poderia ter quitado a sua dívida naquele tempo, quando ele foi dilapidado, traído, humilhado, assassinado. Mas quando ele quer continuar o revide, ele está criando novos débitos para ele. Ele poderia ter quitado ali. Mas ele, então, quando ele continua, ele está buscando novos débitos. Porque nós somos assim. A gente paga de um lado e busca empréstimo do outro. E aí a gente se mantém sempre nesse mesmo nível por baixo. Bom, o modo de ação do obsessor está dentro disso tudo que a gente vem conversando. Qual que é o tratamento? Ainda bem, tem. Essa é a parte importante para a gente fechar o nosso estudo. Gente, não adianta colocar roupa branca para afastar o obsessor. Porque cor não faz diferença nenhuma. Não adianta colocar um pezinho de arruda de um lado e uma de quiné do outro. Porque isso daí não espanta o obsessor. Pode espantar pelo cheiro, mas depois ele volta. Não adianta banho de descarrego nem de sal grosso. Porque o tratamento, ele é moral. Então, não adianta colocar a espada de São Jorge na porta de casa. Não adianta. Então, quando a gente fica querendo se utilizar desses amuletos, a gente está colocando a solução do lado de fora. E a solução está dentro da gente. É importante a gente ter consciência a respeito disso. Olha o que Joana de Ângeles fala. Conhecem-te como és e não como desejas ser. Olha só. Por isso, não creem nos teus propósitos, senão quando os testificas por meio de honestas atitudes superiores, a que te afervoras e cujos propósitos vitalizas. Então não adianta a gente falar assim, não, mas eu sou bom agora. Se no dia a dia eu estou derrapando ainda, o obsessor vai falar, ah lá, continua a mesma coisa, não mudou nada. Porque ele nos olha agora como a gente era antes, e não como a gente está querendo ser. Porque se de vez em quando a gente está derrapando, é porque esse homem velho ainda existe dentro da gente. Esse homem velho ainda não foi transformado. Não foi conquistado. Na Gênesis, no capítulo 14, nós encontramos, nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau. Por meio de ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Então, quando a pessoa está obsidiada, ela está envolvida por um fluido deletério, negativo. É por isso que a pessoa adoece até fisicamente, por causa do tipo da atmosfera psíquica que ela está respirando. Os fluidos que a pessoa está impregnada são os piores possíveis. Então, é por isso que, no tratamento, a prece ela é imprescindível. Porque a prece, a gente começa meio que tomar um banho para começar a nos liberar desses fluidos. A gente começa a vibrar
numa esfera melhor. A gente começa a apontar o espelho da nossa alma para as esferas superiores. E a gente começa a refletir algo de bom na gente. Então, traz uma mudança muito boa para a gente. Ah, mas o paciente não está querendo fazer prece. Então, deixa ele ficar mais tempo doente. Porque quando ele está com dor de cabeça, quem que toma o remédio? Então, a pessoa vai ter que trabalhar com base nisso. O passe. Lógico que o passe ajuda. Porque o passe é uma transfusão de fluidos. Então, ajuda. São fluidos salutares que estão sendo colocados ali à disposição da pessoa. Mas se a pessoa não estiver receptiva, vai se beneficiar muito pouco do passe. Mas o passe ajuda muito. Ajuda nessa... É uma transfusão de fluidos fisiopsíquicos que vão amenizando esses embaraços do obsessor. Água fluidificada. De novo, esses 3 primeiros, olha só, é só ação de fluido. Água fluidificada pode ser aqui na casa espírita, mas em casa, quando a gente faz um culto, quando a gente coloca lá um recipiente e pede para os benfeitores para fluidificar, eles fluidificam para a gente. Às vezes eles fluidificam sem a gente nem pedir, mas se a gente pedir é melhor, porque a gente vai tomar tendo consciência disso. Reuniões de desobsessão. E na maioria das vezes vai ser necessário reunião de desobsessão, onde habitualmente não tem a presença do paciente. Ele geralmente não vai estar participando da reunião, não. Tem algumas casas que existe isso. É meio que um tratamento de choque para a pessoa acordar. E ela escuta o obsessor falando lá, mas você fez isso, isso, isso. E a pessoa, nossa, mas será que eu fui capaz de fazer isso? Não, você foi capaz de fazer pior, porque ele não contou tudo, né? Estudo. Olha, é tão importante a gente estudar para que a gente possa conhecer como se dá esse mecanismo. Aprender, preencher a nossa mente, porque se a gente fica na ociosidade, a ociosidade é uma das brechas que a gente dá para a obsessão. Porque imagina, a gente fica com o pensamento livre, mente vazia, oficina do diabo. Como o diabo não existe, o obsessor faz o papel dele. Então passa por aí. Trabalho no bem. A partir do momento que a pessoa tem a condição de trabalhar no bem, é na atitude positiva que a gente vai começar a conquistar o nosso obsessor. Porque só ele, a partir do momento que ele vê que a gente realmente está se esforçando em fazer melhor agora, que ele vai começar a acreditar que a gente não está só desejando ser melhor, que a gente está fazendo agora melhor. Então o trabalho no bem é muito importante. O culto no lar, para que o ambiente em casa esteja melhor, para que a gente esteja mais vigilante. É uma forma da gente buscar também conhecimento. Conhecimento do Espiritismo. Olha, não existe religião que esclareça de forma tão clara a respeito da obsessão quanto a doutrina espírita. Nenhuma. A doutrina espírita tem um manancial de livros, de instrumentos que nos auxiliam na busca do conhecimento e também do tratamento eficaz da desobsessão. E o principal de tudo, a autodesobsessão, que é a desobsessão verdadeira, que diz respeito à transformação moral do indivíduo. À medida que eu me transformo moralmente, eu rompo o plugue que me ligava ao obsessor. Eu mudo de vibração. Não existe mais sintonia. Obsessão é sintonia negativa. Se eu me transformo moralmente, eu deixo de estabelecer essa sintonia com o obsessor e estabeleço uma nova sintonia com esferas superiores. Essa é a desobsessão real. É a autodesobsessão. Gente, ok. Eu espero que tenha sido útil para a reflexão a respeito do tema tão importante, né, para os dias atuais que estamos vivenciando. Muito obrigado e fiquem em paz.